bom dia, boa tarde, boa noite, minhas lindas turmas, boa madrugada. Hoje mais uma aulinha de processo civil. Para quem não me conhece, meu nome é Rosenberg Alencar, sou professor de processo civil de introdução ao estudo de direito. E estamos hoje aqui em mais uma aula, utilizando de todos os meios tecnológicos possíveis, porque nós estamos aí no combate à disseminação da Covid-19, né? Esse bendito vírusinho aí que veio atrapalhar o nosso contato, o nosso dia a dia. Mas vamos lá, vamos vencer tudo isso aí em nome de Jesus. Vamos embora? Nossa ementa está adiantando. Hoje vamos ver fraude, execução e fraude contra credores e possivelmente mais umas outras disciplinas, como formação, mais uns assuntos como formação, suspensão e extinção do processo de execução, além de execução contra o devedor, além de execução de obrigação de fazer e de não fazer. Perfeito? Vamos embora? Como estava falando, fraude de execução e fraude contra credores. E tem alguma diferença, Rosenberg, nessa história toda? Sim, meninos e meninas, tem uma diferença sim. Se você observar, quando a gente fala em fraude à execução, a primeira coisa que nos vem à mente é o seguinte: peraí, se a fraude é a execução, parece estar se referindo ao processo de execução. E se a fraude é o processo de execução, é o direito público, é o Estado, o julgador, é o judiciário. Opa! Então é fraude ao judiciário. Quando a gente fala sobre fraude contra credores, nem tem muito o que se explicar. A fraude é diretamente em relação ao credor, aos créditos, ao direito que ele teria de percepção daqueles créditos, ok? Perfeito? Mas, isso a gente encontra na norma processual. A doutrina nos traz da seguinte forma: fraudes do devedor. E aí vai falando sobre uma e outra, fazendo comparações e por aí vai. Então, Cândido Rangel Dinamarca, o que eu continuo dizendo a vocês, o mestre nesse assunto de execuções, eu adoro o livro dele, ele nos diz o seguinte: fraudes do devedor são as condutas com as quais alguém, na pendência de uma obrigação insatisfeita, procura livrar um bem da responsabilidade a que está sujeito. São condutas do próprio obrigado, devedor, ou às vezes também do mero responsável. Observe. Vocês estão lembrados da nossa aula de responsabilidade patrimonial? E também se lembram daquelas nossas primeiras aulinhas lá no início do semestre, enquanto a gente ainda podia se encontrar, enquanto ainda eram presenciais? Ótimo! Se vocês observarem, a gente desde o princípio vem dizendo, olha, a execução, além de ser um meio muito drástico contra o executado, também o é. Não exatamente diretamente contra ele, porque ele não responde diretamente pelo processo de execução. No processo de execução, não é diretamente ele quem irá responder com o seu corpo, mas sim com o seu patrimônio. Então a gente começou a falar desde lá de trás que a execução ela persegue o patrimônio, porque se trata de uma questão de responsabilidade patrimonial. Como há, nesse caso, em se tratando de uma responsabilidade patrimonial, então a execução vai perseguir aquele patrimônio para poder conseguir transferi-lo a quem tem de direito, que é o credor. Este é o objetivo do processo de execução. Então, esse conceito de Cândido Rangel Dinamarca, ele nos traz uma visão ampla do que são as fraudes ao devedor. Me deixa dar uma equalizada aqui na nossa imagem, porque ficou tudo branquinho aqui na tela. Ok, agora voltou ao normal, eu fico aqui escurinho, a tela branquinha, ela é mais bonita do que eu. Então vamos embora? Vamos entender o que é fraude contra credores? É uma disposição livre de todos os bens do devedor, ou de parte deles, né? Que objetiva prejudicar diretamente o credor, provocando a insolvência do devedor. Então, quando a gente trata disso, da fraude contra o credor, é porque o devedor vai se desfazer, vai dilapidar o seu patrimônio de uma forma fraudulenta, de uma forma a causar prejuízo aos créditos do credor e, assim, tornar-se insolvente. Observem, a gente já começa a ver dois elementos caracterizadores muito fortes para que possa ser considerada fraude contra o credor. Quais são? O eventus damini e o concilium fraudis. O eventus damini é diretamente o seguinte: a insolvência. Exatamente a insolvência. É o tornar-se insolvente. O concilium fraudis é o conluio fraudulento. Então, o conceito de eventus damini diz: é o tornar-se insolvente em virtude da alienação do bem de sua propriedade para terceiro. O estado de insolvência não precisa ser de conhecimento do devedor. É objetivo.
Ou seja, não existe ou não, independentemente do conhecimento do insolvente. Então, para que haja o eventus damini, a insolvência, basta que tenha havido a dilapidação do patrimônio, a venda, o desfazimento do patrimônio do devedor, de modo a tornar-se insolvente. Ele não precisa nem saber que se tornou insolvente, ele não precisa nem ter o conhecimento disso, ele não precisa nem ter percebido que de repente ele passou a ter um patrimônio negativo, que no caso é o patrimônio que é inferior ao positivo, que são os seus bens, né, que poderiam cobrir as suas dívidas, os créditos dos seus credores. O Concilium Fraudis, ao contrário, deixa-me dar uma equalizada aqui no vídeo, perfeito? Ok, agora voltou a aparecer a nossa telinha. Então, o Concilium Fraudis é o seguinte, o termo significa conluio fraudulento, pois o alienante, devedor e adquirente, comprador, têm a ciência do prejuízo que causarão ao credor em vista da alienação de bens que garantiriam o adimplemento da obrigação assumida, mas os alienam de má fé, visando frustrar o cumprimento, pagamento do negócio, e por isso se faz necessária a intervenção judicial. A boa-fé do adquirente impede a caracterização do Concilium Fraudis, requisito essencial para o ajuizamento da ação pauliana, e a gente vai entender a ação pauliana já já. Vamos primeiro debulhar o milho desse conceito do Concilium Fraudis. O que é que nos quer dizer esse Concilium Fraudis? Olha, tem que haver um conluio, um complô, uma reunião de pessoas com o objetivo de fraudar os créditos do credor. Então tem que haver a má-fé. Quando você objetiva fazer o mal, você já é possuidor da má-fé. Tem que haver a má-fé. Então tem que ser um conluio proposital a fraudar o credor, a fraudar os créditos do credor e assim torná-lo insolvente. Quando você tem o Concilium Fraudis, que é a reunião de pessoas agindo de má-fé, credor e terceiros adquirentes, no intuito de tornar a insolvência, tornar o devedor insolvente e assim não garantir os créditos do credor, você tem a fraude contra os credores. Mas e aí? Tem algum meio de se reverter essa situação? Tem sim, a gente acabou de falar. Ação pauliana. A ação pauliana está prevista entre os artigos 158 e 165 do Código Civil. Preste atenção. A Rosenberg já não está estudando a norma processual? Sim, claro. Só que nesse caso, a ação pauliana, que está prevista lá no direito material, no nosso Código Civil, vem regulamentar as formas como vai se dar o procedimento de declaração da fraude contra o credor. Da mesma forma que a gente vai ver daqui a pouco, que a norma penal caracteriza também o crime da fraude à execução. Então, por ora, temos que o conceito de ação pauliana é o seguinte: é o meio para o reconhecimento da fraude contra credores, também chamada de revocatória, tem por finalidade a aplicação do princípio da responsabilidade patrimonial do devedor, restaurando-se aquela garantia dos seus bens em favor dos credores. Pretende declarar sua ineficácia relativa, tornando-o inoponível ao credor fraudado, o qual poderá agir na defesa do seu crédito sobre o bem ou bens transferidos do patrimônio do devedor para o terceiro partícipe da fraude. Enfim, vocês estão lembrados lá das nossas primeiras aulinhas? Quando a gente ainda se encontrava presencialmente? Uma das coisas que a gente disse desde lá do início era, a execução ela objetiva perseguir os créditos, o patrimônio do devedor e não o devedor em si. A execução objetiva fazer a transferência do patrimônio do devedor, para as mãos do credor, que será o titular daquele patrimônio. Esse patrimônio, via de regra, é dinheiro, que é com dinheiro que se paga dívida, mas pode-se haver adjudicação de bens e por aí vai, são outras situações. Mas a gente está falando o seguinte, sobre patrimônio. O que se quer seja um patrimônio imóvel, imobiliário, seja um mobiliário, seja um automóvel, o que você quer é transformar aquele patrimônio em dinheiro para que possa, assim, garantir o adimplemento dos créditos do credor. Então, a execução ela persegue o patrimônio. Por isso que se fala que é a aplicação da responsabilidade patrimonial do devedor. O artigo 161 ele diz, olha, a ação nos casos dos artigos
158 e 159 do Código Civil, poderá ser intentada contra o devedor insolvente, a pessoa com quem ele celebrou a estipulação considerada fraudulenta, ou ainda contra terceiros adquirentes que hajam procedido de má fé. A gente viu que lá no Concilium Fraudes, para que haja a possibilidade da caracterização da fraude contra o credor, tem que haver o eventus damini, que é a insolvência em si, além do conluio entre as partes, para que torne o devedor insolvente, prejudicando assim o credor de perceber os seus créditos. Ok? Dando uma olhada no que nos diz o artigo 158 do Código Civil, diz, olha, os negócios de transmissão gratuita de bens ou remissão de dívidas, se os praticar o devedor já insolvente ou por eles reduzido à insolvência, ainda quando ignore, poderão ser anulados pelos credores quirografários, como lesivos aos seus direitos. O artigo 159 diz, serão igualmente anuláveis os contratos onerosos do devedor insolvente quando a insolvência for notória ou houver motivo para ser reconhecida do outro contratante. Perfeito? Ok? Vamos continuar agora com fraude à execução, para que a gente possa dar uma caminhada aqui na nossa ementa, beleza? Está quase acabando, já foram 8 slides e 14, daqui a pouquinho a gente termina essa ponta. Então a gente já observou o seguinte, olha, a fraude contra o credor é uma fraude diretamente contra o credor para impossibilitar a percepção dos créditos por ele. Já a fraude à execução é uma fraude ao processo de execução, às medidas judiciais que podem ser tomadas pelo Estado juiz, por isso que a norma penal considera como crime. Aquilo que é feito contra o credor não é considerado contra o crime, mas contra o Estado sim, tem um outro peso. Seria mais ou menos aquilo que a gente já viu assim, ó, litigância de má-fé, a punição é tal, e é a favor da parte que sofreu a litigância. Já o ato atentatório à dignidade da justiça, a penalidade é maior, porque é uma fraude já ao judiciário. É o que acontece aqui, a fraude à execução é uma fraude à atuação do judiciário, tentando amarrar o judiciário para que ele não ande. Como se isso nunca tivesse acontecido recentemente na história. Bom, mas tudo bem. Dessa forma diz o artigo 179 do nosso Código Penal, fraude à execução, alienando, desviando, destruindo, danificando bens ou simulando dívidas, e traz as penalidades, detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Mas, para que você possa configurar esse crime, você tem que prestar queixa, se lembre disso, é condicionado. Perfeito? Então, eu trago aqui essa observaçãozinha dizendo, é considerada crime, porque a fraude à execução frustra não somente o direito do credor em perceber os seus créditos, mas também o próprio Estado juiz em razão da obstacularização do processo. Perfeito? Vamos embora ver as características, os requisitos para que a gente possa ter a fraude à execução. Vamos fazendo uma leve comparação também com a fraude contra credores. Ok? Então temos o seguinte. Primeiro, se a fraude é execução, a gente já pressupõe que deve existir uma demanda judicial. Então, impõe a necessidade da existência de uma demanda, deve existir um processo em curso para que haja a caracterização da fraude contra a execução. Não necessita da intenção, ao contrário do que se diz na fraude contra credores, que há necessidade da má-fé para que haja a configuração da fraude contra credores. Na fraude à execução, não depende da intenção do devedor em fraudar o credor. Basta que ele se desfaça do seu patrimônio. Desde que ele dilapide o seu patrimônio, pronto, está caracterizado, devendo ser provado, ok? Na fraude contra credores, há necessidade da anulação através da propositura de uma medida judicial própria, de um processo autônomo, de uma ação chamada ação pauliana, prevista lá nos artigos 158 a 165 do Código Civil. No caso da fraude à execução, você não precisa mover uma nova ação. Tudo que você precisa fazer, a bem da verdade, é atravessar uma petição nos autos comprovando. Se lembre, incumbe a quem alega o dever de provar as suas alegações. Então, é necessário que haja apenas uma petição simples,
trazendo toda a prova daquilo que você está alegando ser a fraude à execução. Perfeito? Vamos mais um? Terceiro interessado. O terceiro adquirente poderá ingressar na ação como assistente de litisão social para tentar comprovar sua boa-fé e reaver eventual prejuízo na aquisição do bem alienado. Observem, o terceiro interessado ele vai ingressar no processo para tentar comprovar que agiu de boa-fé e que teve prejuízo e que quer reaver do devedor que lesou tanto o credor quanto ele, que ficou sem o seu patrimônio, sem o patrimônio adquirido, e assim dar continuidade à sua vida e reaver os seus prejuízos. Já no caso da fraude contra credores, é necessário que haja, além da insolvência do devedor, a gente viu que obrigatoriamente tem que haver a má-fé, então tem que haver um conluio, o concilium fraudis. Ela depende da má-fé, da participação direta do terceiro interessado. Se ele vai ingressar ou não, é outra situação. Se ele vai tentar comprovar que agiu de boa-fé, vai tentar. Vai conseguir? Possivelmente não. Possivelmente não. Assim espera-se que não. E outra, não se trata de ato nulo ou anulável, diferentemente de lá, que a gente viu que a ação pauliana, ela objetiva anular os atos que provocaram a insolvência, aquela alienação, aquele desfazimento de patrimônio. Então o ato permanece válido, mas não possui validade em relação ao exequente. Então o que se objetiva através da declaração da fraude à execução é, na realidade, provar a ineficácia de todos os atos que foram praticados, que terminaram ocasionando a insolvência do devedor. Perfeito? Ok? Vamos dar uma olhadinha no que nos diz o artigo 792 do CPC? O 792 ele traz vários incisos, 5 incisos aqui, e alguns parágrafos, que a gente vai ler apenas um, nos quais diz os requisitos básicos para que seja caracterizada a fraude à execução. Observem que temos umas setinhas vermelhas ali, com alguns asteriscos, então vamos ler o inciso, vamos pular um pouquinho para a gente poder ver o que diz aquela observação, depois a gente volta para o 792, vai na outra observação e assim vai até terminar. Beleza? Vamos embora? 792. A alienação ou oneração de bem é considerada fraude à execução. Inciso 1º, quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão repersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no registro público, se houver. Ok? Vamos ver o que nos diz a nossa primeira observaçãozinha? Estão aqui, ó. Todos os direitos reais previstos no artigo 1225 do nosso Código Civil. Código Civil, perfeito? Então, aqui a gente tem, quais são esses direitos reais? Propriedade, superfície, servidões, usufruto, penhor e o mais recente dentre todos, esse aí que é o direito à laje. É o direito à laje. Vamos tratar um por um aqui? Não. Aqui a aula não é de direito civil, mas você já estudou isso, você já sabe disso muito bem. Vamos continuar com a nossa norma processual? Vamos lá? Então, inciso 2º. Quando tiver sido averbada em registro público a pendência do processo de execução na forma do 828. Esse eu vou me dar o direito de nem pular, mas se trata daquilo que a gente já mencionou em uma outra ocasião, que é justamente a averbação premonitória. E o que é, Rosenberg, essa averbação premonitória? A averbação premonitória, ela se dá da seguinte forma. José promoveu um processo contra João, certo? E ele foi lá e disse, excelência, essa execução foi admitida? Foi. Passou perfeitamente pelo juízo de admissibilidade, está tudo ok. Vamos mandar já citar João para poder continuar o processo aí. Então tá, excelência, agora eu quero uma declaração, uma certidão da admissibilidade desse processo de execução, porque eu quero levar lá no cartório de registro de imóveis, ou no Detran, ou por aí vai, certo? Onde tiverem registrados os bens, os patrimônios, o patrimônio do devedor, e eu quero averbar nas certidões de cada patrimônio a existência desse processo de execução. Mas por quê? Porque, fazendo isso, eu estou comunicando a um terceiro que, se porventura ele comprar
este bem que está com essa averbação premonitória, ele está sabendo que ele está comprando um bem que possivelmente poderá no futuro servir como garantia do juízo de execução. Então, tanto isso poderá ser feito para poder garantir o juízo. A pessoa que o comprar pode ficar sabendo que poderá perdê-lo, se por acaso eu obtiver êxito no processo de execução. Então, isso se chama ação premonitória. Perfeito? Inciso 3º. Quando tiver sido averbado no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originado no processo onde for arguida a fraude. A hipoteca judiciária, vocês já sabem, declarada em sentença, a gente tem que a hipoteca judiciária é um dos efeitos da sentença. Por meio da hipoteca judiciária, você grava o bem imóvel ou outro arrolado no artigo 210 do Código Civil, que é de propriedade da parte condenada ao pagamento de dinheiro ou entrega de coisa, estabelecendo-se em prol do juízo ou do vencedor um instrumento de ajuda a tornar eficaz a sentença. Então, a hipoteca judiciária é como se você levando todos esses termos lá e dizendo, ó, esse bem aqui está hipotecado para poder garantir o juízo lá na frente. Então, se esse bem for alienado, comete-se fraude à execução. Esse conceito é de Eduardo Talamini e Marçal Justem Filho. Perfeito? Vamos voltar ao nosso artigo? Aqui, garotão. Inciso 4º. Quando ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. Vamos pular? Vamos lá? Não importa a modalidade da ação pendente, observe. Então, não importa se você está no início de um processo de execução, de conhecimento, de uma ação de conhecimento, no rito comum, no procedimento comum, perdão, ou se você está diretamente numa ação de execução. Então, não importa a modalidade da ação pendente, o que importa é a aptidão do litígio para reconhecer a obrigação de pagar quantia, cuja satisfação frustre em razão do desfalque patrimonial verificado. Conceito de Humberto Teodoro. Ok? Voltando para o inciso 5º, nos diz nos demais casos expressos em lei. Quais são esses demais casos expressos em lei? São, por exemplo, os casos dos artigos 856, parágrafo 3º, 828, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil e também do artigo 240 da Lei de Registros Públicos, artigo 185 do Código Tributário. Basta você dar uma verificada para que a gente possa observar isso. Minos e Minas, ficamos por aqui e essa é a fraude à execução ou a fraude contra credores. Um beijo enorme, até a próxima aula.